pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver o segundo exemplo sobre forças eletrostáticas, no conteúdo de lei de Coulomb. Esse exemplo foi retirado do Halliday, é o exemplo 21.2 do volume 3 do Halliday 2008. Então, o exemplo número 2, sobre lei de Coulomb, diz o seguinte: a figura mostra duas partículas fixas. Uma partícula de carga Q1 igual a mais 8Q na origem e uma partícula Q2 igual a menos 2Q em x igual a L. Em que ponto que não esteja uma distância infinita de cargas, um próton pode ser colocado de modo a ficar em equilíbrio, ou seja, sem estar submetido a nenhuma força? Então, primeira coisa, sinônimo de equilíbrio é força resultante igual a zero. Então, o problema, na verdade, foi generoso de explicar o que era a situação de equilíbrio, mas mesmo que ele não dissesse, seria o cálculo de um ponto onde a força total vai ter que dar igual a zero. Tá? Outra coisa. A pergunta é, em que ponto que não esteja uma distância infinita? Por quê? Porque vocês viram que a fórmula da força, na lei de Coulomb, ela é escrita assim, ó. Uma constante, né, 1 sobre 4πε0, um par de cargas e distância entre essas cargas ao quadrado. Então, quanto maior a distância, menor é a força. Quanto mais distante uma carga estiver da outra, menor é a força. Então, se essa distância tender ao infinito, a minha força tende a zero. Então, alguém poderia tentar responder, que o ponto é no infinito para a minha força total dar zero. Essa resposta não vale. Apesar de que não está errado, mas a gente quer calcular uma distância finita. Então, responder no infinito não vale. Tá? Mas é fato que se eu distanciar infinitamente as cargas, a força tenderia a zero. Certo? Então, eu quero saber um ponto no espaço onde a minha força total de zero sobre um próton. Eu vou colocar uma terceira carga nesse sistema que tem uma carga positiva que vale mais 8Q, uma carga negativa que vale menos 2Q. Elas estão distanciadas entre si por uma distância L, não deu os valores, então eu vou calcular em termos desse L a distância onde eu coloco um próton, que é a força total no próton de zero. Quem que é a força total sobre o próton? A força total, se eu colocar um próton interagindo com essas duas cargas, a carga 1 faz força no próton e a carga 2 também. Então, a minha força total é a soma de todas as forças que atuam no próton, que são as forças das duas cargas. Soma vetorial. Não sei se isso aqui é uma soma algébrica. Eu nem desenhei ainda para saber, tá? Mas é fato que a força total, que é a soma das forças, soma vetorial das forças dessas duas cargas sobre o próton, tem que dar zero. Então, olha só, se a soma das duas tem que dar zero, quer dizer que a força que a carga 1 faz sobre o próton é menos a força que a carga 2 faz sobre o próton. O que isso significa? Que essas forças são opostas, tem um sinal de menos, elas são vetoriais. Ou seja, para uma força anular a outra, tem que ser uma para um lado e outra para o outro. Como, por exemplo, numa situação assim. Tá? Uma é a oposta, ó. Uma é menos o valor da outra. Ainda, em termos de valores, essas forças são iguais. Não adianta eu ter um vetor grande para um lado e um pequeno para o outro. Isso aqui não anula, né? Então, eu tenho que ter as forças iguais em módulo, certo? Eu tenho que ter forças de mesmo valor
do mesmo tamanho, intensidade, mas de sentidos opostos para que esses vetores consigam se anular. Então, onde que eu poderia colocar o próton aqui para fazer o cálculo? Eu tenho várias possibilidades. Eu posso colocar o próton em qualquer lugar, eu tenho que descobrir onde. Só que olha só, se eu colocasse o próton numa posição aqui, por exemplo, o próton é uma carga positiva, né? Como que seria o desenho das minhas forças? A carga 1 sobre o próton ia ter uma força repulsiva e a carga 2 uma força negativa lá na linha entre as cargas. Tá? Este ângulo aqui, ó, pode ser que o meu desenho não esteja muito bom, mas são ângulos diferentes, certo? E as intensidades são diferentes. Então, eu não consigo anular as minhas forças. Eu não consigo na soma que isso aqui dê zero, né? Eu tenho vetores com ângulos. Eu preciso fazer as projeções em x e em y para poder somar. Em qualquer lugar que eu coloque o próton que não esteja no eixo x aqui, ó, eu vou ter ângulo. Olha aqui, ó, a carga 1 com próton é uma repulsão, né? A carga 2 com próton é uma atração, ó. Eu sempre vou ter ângulos entre os meus vetores. E na soma vetorial, dois vetores com ângulo entre si não se anulam. Então, eu vou descartar qualquer possibilidade de colocar meu próton no espaço que não esteja na linha do eixo X aqui, ó. Eu só vou analisar as possibilidades no eixo X, porque qualquer outra possibilidade eu tenho ângulos nos vetores e eu não consigo que a resultante dê igual a zero. Tá claro isso? Então, olha só, as minhas possibilidades são essas, ó. Ou eu coloco o próton à esquerda do meu sistema de cargas, ou eu coloco o próton entre as cargas, não quer dizer que está no meio, entre, tá? Ou eu coloco à direita. Qual das três possibilidades é verdadeira? Eu vou ter que testar eliminando duas e me sobrando apenas uma possibilidade para fazer o cálculo. Como que eu vou testar isso? Desenhando meus vetores. Lembra que eu preciso encontrar dois vetores opostos de mesmo módulo. Então, olha só. Se eu fizesse o desenho aqui, ó, dos vetores, a carga 1 com o próton existe uma repulsão. E a carga 2 com o próton, a interação é atrativa. Será que eu consigo anular minhas forças aqui e ter a força total igual a zero? Aparentemente sim. Vou guardar essa possibilidade. Segunda possibilidade. A carga 1 repele o próton. Existe uma força para cá, ó. Na verdade, ela é horizontal, tá? Força 1 com próton. E a carga 2 atrai o próton, né? Então, a minha força também é para a direita. Existe uma possibilidade dessas forças na soma dar zero se anularem? Não. Por quê? Eu tenho dois vetores apontando na mesma direção e sentido. Isso aqui vai dar, na soma, um vetor maior ainda para a direita. Não há a possibilidade desses dois vetores se somarem e dar zero. Terceira possibilidade. A carga 1 interagindo com o próton, existe uma força de repulsão. E se a carga 2 interagir com o próton, existe uma força de atração. Existe a possibilidade desses vetores se anularem? Parece que sim, eles são opostos. Mas então, qual que é a resposta verdadeira? O da esquerda ou o da direita? Entre as cargas eu já descartei. Né? A minha dúvida é qual desses dois aqui. Então, agora eu analisei primeiro em termos do sentido do vetor, agora eu vou olhar em termos de módulo. E em termos de módulo, como que a força varia? Tá aqui a fórmula, ó.
A força é proporcional ao valor das cargas e inversamente proporcional à distância entre elas. Então, olha só. A carga 1, lembrando que vale 8Q, e a carga 2, 2Q. A carga 1 é 4 vezes maior do que a carga 2 em módulo. Tá? Então, se eu coloco o próton mais perto da carga 1, a carga 1 vai exercer uma força mais intensa, já que a força é proporcional, ó. Então, 4 vezes a carga 2 vai fazer uma força 4 vezes mais intensa no próton. Se eu considerasse a mesma distância, a carga 1 faria uma força 4 vezes maior do que a carga 2 sobre o próton. Percebem? Porque a força é proporcional. Só que o meu par aqui é carga 1 com próton e carga 2 com próton. Então, olha só. Se o próton ficar perto da carga 1, o que vai acontecer? A carga 1 tem um valor grande e uma distância pequena. Quanto menor a distância, mais intensa é a força. Então, uma carga grande aumenta a força já. A distância pequena aumenta mais ainda a força. Então, essa carga grande com uma distância pequena, na verdade, faz uma força muito maior do que essa carga pequena numa distância grande. Essa força 1 é bem maior do que a força 2. Então, na verdade, olhando em termos de módulo, esse aqui não é verdade que se anulam essas forças. Olhando para o outro lado, ó, a carga 1 é 4 vezes maior, mas agora ela está mais longe. Então, já que a carga aqui é grande, eu coloco uma distância grande para dar uma força que compense a força 2, que é de uma carga pequena situada a uma distância pequena. Deu para entender a lógica? A carga grande é colocada longe, para diminuir a força e compensar a força da carga pequena. Então, aqui, ó, à direita, existe algum ponto onde as minhas forças vão conseguir se anular, porque a carga maior está situada mais distante. A distância grande, a carga grande, aqui eu tenho a distância pequena, a carga pequena. Então, essa é a minha situação. Em algum certo ponto, as forças conseguem se anular. Eu não sei exatamente onde, isso eu vou descobrir. Tá? Então, se isso aqui é uma distância L, aqui é o zero, eu posso dizer que a distância entre o próton e o eixo Y lá é uma distância x. E x é o que eu quero descobrir. Tá? Então, como que eu vou fazer o cálculo? Vou partir dessa igualdade aqui, ó. A força 1 tem que ser igual à força 2 no próton. Quem que é força? Fórmula de Coulomb, lei de Coulomb. 1 sobre 4π ε0. Aqui é o par carga 1 e próton. Distância entre a carga 1 e o próton. No outro lado é a mesma constante, só que aqui é a carga 2 e o próton e a distância entre a carga 2 e o próton. Ó, isso aqui, como isso aqui é uma igualdade só de termos multiplicados, tudo que é igual nos dois lados, ó, a constante e a carga do próton eu posso simplificar. Então, me sobrou a carga 1, meu cálculo se resume a isso aqui, ó. Distância entre a carga 1 e o próton, carga 2, distância entre a carga 2 e o próton. Tá? Quem é carga 1? Lembrando que o meu cálculo é em módulo. A carga 1 vale 8Q, a distância 1 é a distância entre a carga 1 e o próton. Olha aqui, ó. A carga 1 está aqui e o próton está aqui, ó. A distância entre a carga 1 e o próton, eu chamei de x. É o que eu desenhei aqui, ó, x. E essa distância ao quadrado. É igual a carga 2, que vale 2Q em módulo. E a distância entre a carga 2 e o próton, se isso aqui é x, se isso tudo é x, isso aqui é L, ó, a distância entre a carga 2 e o próton é isso aqui que é x menos L. Tá? Essa é a minha distância entre a carga 2 e o próton, ao quadrado. Então, Q e Q simplifica.
Como que resolve isso? Existem duas opções. Ou abre esse produto aqui, ó, ao quadrado e aplica, né? Aplica o produto, vai ficar com uma equação de segundo grau, resolve por fórmula de Bhaskara, alguma forma de resolver a equação de segundo grau. Ou uma dica matemática, agrupa num lado da igualdade os termos que tem quadrado, ó, que é bem mais fácil. Isso aqui é x ao quadrado e x menos L, todos estão ao quadrado, né? E no outro lado, os números, 2/8. Por que eu fiz isso? 2/8, na verdade, é 1/4, né? Eu posso, matematicamente, aplicar qualquer operação, desde que eu aplique dos dois lados da igualdade. Né? Qualquer coisa eu posso fazer, multiplicar por um termo, dividir por um termo, inclusive extrair a raiz, se eu fizer isso dos dois lados da igualdade. Se eu extrair a raiz, ó, eu elimino esse quadrado. Então é mais fácil do que aplicar o quadrado para depois resolver a equação de segundo grau por fórmula de Bhaskara, tá? Mas também funciona, só que assim é mais fácil. Inclusive tem problemas na lista desse tipo, dá para resolver assim, que é bem mais fácil. Então fica a dica aí para vocês. X menos L sobre x, tirei o quadrado, né? Raiz de 1/4 é 1/2. Então, multiplica os termos cruzados. 2x menos 2L é igual a x. 2x menos x é x. E o 2L passando para o outro lado. Então, a posição lá, para colocar o próton, onde a força vai dar igual a 0, é a posição que é o dobro da posição da carga Q2. X igual a 2L.